Estamos começando mais um ICD Educa e hoje temos várias presenças especiais. Temos a Anne Pandolfo aqui, Márcia Punhales, nossa vice-diretora-presidente do ICD, e Tom Bueno, jornalista e o criador do Um Diabético. Eu esperei por esse momento, viu? A gente já se fala há um bom tempo, é um prazer estar aqui. Tive a oportunidade de rodar os 6 andares aqui e conhecer de perto esse trabalho que a gente vai conversar hoje. Que legal. A gente está recebendo essa visita hoje por outro motivo, mas aí aproveitamos, né? Tom Bueno está aqui, nós gravamos um podcast, não tem como não gravar, né? Não tem como não gravar, né? A presença do Tom no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Ainda mais de instituto. no Instituto, Tínhamos que temos aproveitar. gravar, né? Tom, o que você está fazendo no Sul? Aliás, você me disse que estava esperando um frio e não pegou o frio. Eu vim com jaqueta e tudo e não tinha nada de frio. Tá fazendo mais de 30 graus, não tá? Na verdade, eu vim aqui. O ano passado eu estive em Caxias do Sul, que a gente foi conhecer ali uma iniciativa municipal. Hoje eu estou aqui para ir até São Leopoldo para conhecer também uma outra iniciativa. Aí eu falei, já vou estar lá, agora eu vou estar do lado do Instituto. Já pedi para falarem com o Bruno, falei, eu vou ter que passar lá para pelo menos dar uma volta, conhecer, dar um abraço em todo mundo. E foi mais do que eu esperava, porque a gente já rodou, conheci história, já entendi como funciona, e está sendo muito legal. Antes de entrar no assunto do Instituto, para a gente não fugir do assunto, tá vindo aqui para um projeto de São Leopoldo que fala sobre o sensor de glicose, né? Sim, o município ele criou um protocolo para distribuição do sensor de glicose e eu rodo o Brasil inteiro. A semana passada eu estava em Aracaju para mostrar como é importante a gente ter essas iniciativas. A gente sabe que ainda não está a Conitec ainda não incorporou isso dentro do Sistema Único de Saúde, mas os municípios e alguns estados estão tomando essa iniciativa e isso serve como base para a gente entender o impacto que o acesso a esse tipo de tecnologia, a gente está falando de monitorização contínua, o quanto isso já faz a diferença na vida das pessoas, né? E aí eu acredito que assim como o glicosímetro lá no passado, que pouca gente tinha acesso e que depois ficou acessível para mais pessoas, a gente está caminhando com o sensor de glicose. Eu comecei esse projeto em 2021, eram pouco mais de 5 municípios no país, hoje já são mais de 50. Importante, né, doutora? Muito Com importante, né? certeza. E o mais importante é que a gente tem tido em outros municípios, inclusive do Rio Grande do Sul, além de Caxias, a gente está com novos municípios entrando. Santa Cruz está começando um projeto, Santa Maria, Erechim. E quanto isso é importante, porque a gente sabe quanto que a monitorização contínua hoje consegue beneficiar um paciente com diabetes, né? Quanto a vida muda, quanto cuidado, quanto um alarme durante a madrugada pode evitar uma hipoglicemia grave, quanto isso para os pais deixa mais tranquilo, né, Tom? Eu tô aqui com vocês mais de 2 horas, né? 3 horas. Eu deixo o alarme ligado o tempo todo. Vocês viram eu pegando muito no celular? Não. Não, porque eu tenho, assim, peguei 1, 2 vezes para olhar, né? Só para checagem, mas eu fico muito tranquilo porque eu sei se qualquer coisa que estiver acontecendo, meu alarme vai tocar. E isso tira um peso para quem convive com diabetes, porque vocês trabalham com isso o tempo todo aqui também. Por mais que a gente fale de aceitação, chega um momento que existe uma exaustão, né? Como qualquer coisa na vida que exige muito da gente. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, são de 180 a 300 decisões todos os dias. Então, por mais que esteja automático, cuidar do meu diabetes, assim como eu escovo o dente, assim como eu tomo banho, assim como eu lavo minha mão, está dentro do nosso consciente. Mas quando você pensa todas as suas decisões, ou a maior parte delas, né, você toma baseado numa condição de saúde que envolve medo, insegurança, futuro e tudo mais, mesmo quando a gente tem essa aceitação, chega um momento que essa exaustão bate e você precisa estar preparado. E eu acho que a tecnologia ela vem para ser um apoio para isso, né? Com certeza. E além disso, a gente sabe que toda tecnologia requer uma educação, né? Eu posso ter o melhor instrumento do mundo, mas se eu não for relembrado de tempos em tempos, como é importante eu me reeducar
e aprender, porque eu tô com uma glicose alta, o que que eu vou fazer com isso? É fora do meu horário da insulina, que tomada de decisão eu preciso fazer para que minha glicose fique um pouco melhor, né? E se eu tô olhando para setas de tendência, talvez uma setinha caindo, subindo, talvez eu possa me antecipar aquilo que vai acontecer, né? E Isso é essa importante. seta é o grande diferencial, né, doutora? Com certeza, isso ajuda muito na tomada de decisão e tomada de conduta. Mas aquilo que eu sempre digo, não adianta eu ter a tecnologia se eu não souber o que fazer com ela. É o É que eu, importante a educação continuada, né? o que eu falo é o seguinte, te dá um carro e você não sabe dirigir. Do que E eu acho, adianta? Tom, também que os alarmes é um descanso do sono. Pai e uma mãe, eles conseguem dormir e eles conseguem dormir um pouco mais tranquilo, sabendo que qualquer coisa vai apitar. E o paciente também, ele consegue. A minha filha sempre diz, nos últimos tempos é o melhor sono que eu tenho, porque eu sei que alguém vai me acordar. E sobre saber o que fazer, né, Tom, aqui é o que a gente faz no Instituto, na verdade, esse trabalho preventivo, educativo, né, prevenindo as complicações. E tu tá conhecendo pela primeira vez? A primeira, eu já conhecia de longe, né? Uhum. A primeira vez que eu pude ver de perto o trabalho. E tem coisas que a gente, às vezes, assim, bom seria se a gente tivesse um Instituto da Criança em qualquer estado, em Todos os todos os estados, municípios. em todos os municípios, É. né? Se você for parar para pensar, seria o ideal. Por quê? Porque todo dia tem alguém recebendo diagnóstico de diabetes, né? E como que cada pessoa lida com isso, cada família lida com isso. E eu acho que é fundamental o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Rio Grande do Sul, que é referência no Brasil inteiro, né? O fato de você acolher, né, essas famílias, e não só isso, poder orientar, mostrar o caminho, porque do nada você passa a ter que se preocupar com algo que você não conhece. Você recebe um diagnóstico e você não sabe de fato o que é. Se você é da área da saúde, já ouviu falar. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico, ninguém sabia o que era diabetes tipo 1. Para a gente, diabetes era o diabetes de uma pessoa que com uma idade mais avançada, Relacionado com doce, doce. a gente também tinha, e ainda tem esse estigma, né, quando a gente fala do outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, porque a pessoa não cuidou da saúde, né? As pessoas esquecem que saúde também exige, tem questões genéticas, são vários fatores associados, né? E isso também gera culpa nas pessoas, enfim. E o tipo 1, uma doença autoimune que poucas pessoas falavam, né, antigamente, e não falava porque também não tinha muito recurso para poder tratar. A gente tinha insulina, mas era insulina animal, que depois passou a ser humana. A gente está falando de uma condição que até 1921 a gente não tinha cura, né? Era uma condição em que recebia o diagnóstico e esperava a sua morte, né? Terminar. Não tinha o que fazer. Não tinha. E mudou completamente, né, a partir daquilo. Então, hoje a gente está vivendo outro marco importante quando a gente fala do diabetes tipo 1. E até porque o diabetes não incapacita, né? A gente sabe quanto tem atletas que têm diabetes. A gente tem visto cada vez mais, né? Tenista, jogador de futebol, né? Corredores. E quanto isso também empoderou nossos pacientes, né? Os pacientes têm ido atrás nessa busca por melhores insulinas, melhores tecnologias, para que a qualidade de vida seja melhor, né? E é tão importante a gente falar isso, porque tem gente que fala, ai, mas olha, eu queria ser tal coisa e eu não consegui. Será que é por conta do diabetes? Porque assim, tem tanta gente que não tem uma condição e não vai ser jogador de futebol. Não é? Perfeito. Não é? Então eu acho que a gente tem que ter um olhar. Não estou amenizando que que ter uma doença crônica como diabetes não traga alguns obstáculos, né? Com certeza. Eu já fui do que acreditou que assim, diabetes não me limita, vírgula, até eu ter a primeira hipoglicemia. Com certeza. E eu acho que dentro do contexto do diabetes, desde que os cuidados sejam tomados, você vai conseguir exercer uma profissão, claro que não uma profissão de risco, né? Porque existe sempre o risco iminente de uma hipoglicemia.
E o que a gente sempre diz, você vai conduzir um ônibus, é importante que você faça a monitorização, né? Porque senão a hipoglicemia é o fator mais limitante do tratamento do diabetes tipo 1, né? Sim, e na verdade o que me salva, que é a insulina, também pode me trazer um outro prejuízo, né? E que hoje a gente tem tecnologia para a gente se conhecer, né? Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, existia um projeto que estava sendo desenvolvido com a ANAC, e com o Dr. João Salles, que hoje é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, para replicar um modelo do que já acontece em outros lugares do mundo, eu não lembro exatamente, mas para poder autorizar pessoas com diabetes tipo 1, com uso de insulina, uso de monitorização, a ser piloto de avião. Porque hoje, de fato, é um fator limitante. Né? Até, e assim, a gente tem que alinhar as nossas expectativas, né? Se eu for correr uma maratona, eu não, possivelmente eu não vá conseguir. Mas talvez uma pessoa que também não tenha diabetes, talvez ela não consiga. E você precisa se conhecer muito bem. E aí, quando você vai trabalhar com uma profissão como essa, piloto de avião, com 300 pessoas dentro, a ideia do projeto era ter a torre de controle, acesso ao seu sensor de glicose e, a partir dali, passava os comandos. Acabou não indo muito para frente, mas você já vê, fora do Brasil, pilotos com diabetes tipo 1 pilotando, mas você tem que ter uma segurança muito grande, né? Mas a gente não pode dizer que o diabetes não é um risco para as outras pessoas nesse cenário, né? Então, eu acho que tudo tem que ser olhado com muito cuidado. Tem coisas que vão acontecer na vida que não são por conta da minha condição, são por conta da vida mesmo, né? Eu me preocupo com diabetes. Talvez tenha gente que tenha outras questões para poder se preocupar. Eu acho que é essa a mensagem que eu sempre tento passar para as pessoas, né? É difícil? Ninguém quer ter uma condição de saúde. Se você me perguntar, por mais que eu trabalhe hoje com diabetes, não gostaria de ter diabetes. Mas é o que eu tenho. Isso está condicionado à vida. Eu não tenho poder sobre isso e não tenho controle de querer ou não. Pode acontecer com qualquer coisa. Talvez isso se chame resiliência. Exato. Então, quanto mais resiliente a gente é, as coisas vão tomando uma dimensão um pouquinho menor, né? O tamanho que a gente dá àquele problema, ele consegue ficar um pouquinho mais ajustado. Mas uma coisa que você falou interessante é que talvez muito do diabetes tipo 1 sejam coisas invisíveis, né? A gente não consegue saber que aquela criança, aquela mãe, aquela pessoa, antes de ir para o trabalho, ela acorda, ela tem que fazer a ponta de dedo, ou seja, monitorar sua glicose, aplicar a sua insulina, tomar seu café. É diferente que uma pessoa que não tem essas coisas que são, às vezes, invisíveis. Então, talvez todo o cuidado que a gente coloque quando a gente fala no diabetes, e a gente fala que tem alguns empecilhos, mas, claro, isso não são fatores limitantes, mas que a gente vai adaptando cada um à sua realidade. Tem pessoas que, de certa maneira, lidam com isso de uma maneira mais fácil do que outras pessoas, né? Porque vem, de novo, a resiliência. E para ser resiliente, a gente tem que passar por etapas, né? A gente sabe que desde o diagnóstico a gente vai passar por um luto, seja dos pais, do próprio paciente, da própria pessoa, até a gente aceitar, a gente tem um caminho. E esse caminho, às vezes, não é tão fácil para todo mundo, porque nem todos nós temos recursos suficientes de lidar com aquele problema. Então, quanto essas coisas invisíveis ficam difíceis da gente mensurar, que para você hoje é uma rotina, acordar, fazer a ponta de dedo, para que aquele que está começando, às vezes é mais difícil. E tem pessoas que para o resto da vida vai ser uma coisa difícil, porque depende da que aquilo traz para você. Então, novamente vem aquela coisa da culpa, né, das perguntas e tudo isso, e quanto isso é importante ser trabalhado ao longo dos anos do diabetes, E né? é tudo muito novo, né, doutora? Como ele falou, a insulina tem 100 anos, 105 anos, então as pessoas estão as primeiras gerações que estão lidando com essas decisões, com essas mudanças, com esses espaços que estão sendo conquistados. E como é importante o exemplo, né? Isso que a senhora falou da dificuldade. O Tom estava ali hoje visitando o nosso hospital de, tinha um pai ali, eu me lembro agora do Guilherme, de Esteio,
E a mãe não veio, a mãe está ainda nesse luto, ainda não conseguiu, né? Transpor isso. E aí, eu me lembro que o pai disse, olha, ele tem diabetes também, porque o Tom estava ali super saudável, visitando e tal. Viu o Eles disseram, sensor, olha, olhou pro aquela sensor. sensação de meu filho vai crescer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? E eu recebo muita mensagem de pais me falando isso, assim, e eu sei da responsabilidade que é. Eu trabalhei quase 18 anos em televisão como repórter e ninguém me via aplicando insulina. As pessoas, nos últimos anos, eu comecei a falar mais sobre isso, porque foi quando eu criei o canal. Mas no ao vivo eu aplicava insulina, eu administrava, eu nunca deixei de fazer um trabalho por conta do diabetes. É, cobri casos emblemáticos, difíceis de lidar, como a chacina numa escola em Suzano, morte de cantores que faziam muito sucesso na época. E quando você está dentro de coberturas muito complexas, por mais que eu tenha condição, eu tenho que ter um controle muito grande, porque eu não tenho esse controle do que eu posso fazer, porque às vezes as coisas estão acontecendo naquele momento, tem muita gente em cima, enfim, eu nunca tive nenhum episódio difícil, mas eu acho importante a gente falar sobre esse processo que a gente passa logo no início do diagnóstico. Eu acho que o fato de eu ter recebido um diagnóstico naquela época, por um lado não tinha internet para a gente ter todas essas informações, eu acho que a internet ela tem dois aspectos importantes. Ela acolhe, você consegue ter mais rápido acesso à informação, mas por outro lado ela pode aumentar a sua ansiedade ou te colocar num lugar um pouco mais complexo ali, né? É o que eu falo para as pessoas. Se você olhou um conteúdo meu e aquilo não te fez bem, para de me seguir. Não me siga. Talvez naquele momento aquilo não está te fazendo bem. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Porque aquilo pode estar ajudando milhares de pessoas, mas talvez para você não está fazendo sentido. E está tudo bem, né? Agora, quando eu recebi o diagnóstico, né, eu passei por várias etapas. E são etapas que demoraram anos para eu poder passar. Primeiro o medo, depois você vai passando por algumas outras etapas. Você não tem muita noção. Aí você vai passando. Aí quando você já você já é jovem, adulto, você tem o seu momento de não querer cuidar do seu diabetes, Sim, a negação, a né, que faz negação, a parte. vergonha, você passa por um processo de vergonha. E assim, por mais que tenham pais e mães, chega uma hora que é só a gente mesmo, né? E quem tem filho pequeno, e você sabe disso também, você prepara o filho para a vida. Para a vida. Ele tem que A aprender a Anne, voar, né? Ele tem que aprender a voar. Então, foi isso até que a gente fez com a Laura, com a nossa filha. Com 7 anos e meio desencadeou o diabetes. Numa época também que não se falava em diabetes em criança. Então aquilo para a gente foi o que nós vamos fazer, né? Não tinha contagem, era só NPH irregular, não tinha teste de ponta de dedo, mas a gente foi buscando de alguma forma, e eu acho que realmente o não internet nos fez com que a gente buscasse informação mais correta. Claro que a gente sofreu tudo isso, esse luto, essa fase da negação, essa fase de não é isso. Tanto que eu olhei para a pediatra e disse para ela, é bem capaz, tu é uma incompetente, porque não é possível uma criança que a gente cuida com todo o zelo, faz todos os exames, faz check-up anual, e tu vem me dizer agora que ela tem uma doença que não tem cura. Essa foi a minha primeira reação. A pediatra ficou quieta e disse, nós vamos cuidar da tua filha. que deve ser a reação de muita gente, né? E daí já perguntou para alguém, porque olharam para ela e disse, mas tu não tem cara de diabetes. Tem Porque cara? Aí a entra as resposta coisas dela, que invisíveis, né? tu quer que eu tenha a cara desta caneta aqui? Mas a gente falou 2 exemplos aqui de mães, né, que tiveram essa dificuldade, mas a grande maioria de quem cuida, de quem faz esse acompanhamento, são as mães, né? Com certeza. E as principalmente mães. nessa fase inicial, né, a mãe acaba que absorve muito da carga, né? E acaba que muitas mães, elas param de trabalhar nesse início, né? A gente sabe que algumas até demoram mais para retomar, né?
Mas com certeza as mães. E toda essa Mas a gente sobrecarga, tem, né? não vamos deixar assim, a gente tem pais também que auxiliam bastante Tem, também, né? A sim. gente tenta deixar assim a insulina da noite, se o pai chegou do trabalho, consegue aplicar. Até é importante que ele participe, né? A gente não quer, o importante é que a família consiga interagir e de cada um e dividir tarefas, porque aí não vai sobrecarregar ninguém, mesmo que a gente saiba que a carga maior nesse início talvez seja da mãe mesmo, mas a gente tenta dividir as tarefas e acho que isso é importante. Às vezes, por exemplo, o pai não sabe contar carboidrato, a mãe não sabe, alguém tem uma facilidade maior para os números, né? A gente diz que o diabetes a gente acaba que faz meio alguns cálculos, então tem que ser uma parceria, né? A gente acha que a parceria é equipe, paciente, família, e quando a gente olha, tem que olhar com o ar da família, né? É importante trazer a família para dentro e lembrar que às vezes a família tem outros filhos e que os outros filhos também muitas vezes precisam atenção, né? Então, por isso que dividir as tarefas é importante. Foi o Claro que que aconteceu lá em casa. Eu neguei por muito tempo, eu não fazia insulina na Laura, de jeito nenhum. Eu não tinha condição psicológica de fazer. E o meu marido, ele assumiu isso. Fez as insulinas dela. E eu, então, cuidei da parte da alimentação. E dividimos dessa forma, por muito tempo. Até que um dia eu digo, não, eu vou fazer. E o meu filho treinou numa laranja porque ele queria ajudar a mana dele. Aí treinou na Ele laranja? treinou na laranja, ele usava as seringas dela usada, ia numa laranja e treinava para fazer insulina na mana dele, então para ajudar. Mas você sabe que foi o ano passado a gente foi dar uma aula em Caxias, no município, sobre os sensores, sobre tudo. E eu dei uma parte da aula, né? Eu sou endócrino pediatra. E eu lembro que na aula eu botei umas frases dos sentimentos que a gente tinha quando era feito o diagnóstico. E a gente falou muito o autoacolher, né? O autoacolhimento. Quanto isso é importante quando pega um paciente, por exemplo, numa idade adolescente, às vezes isso é mais, tem muito mais revolta. Mas quanto é importante acolher as suas próprias emoções, seja como mãe, seja como pai, seja como filho, seja como irmão. Porque os sentimentos, eles são reais, a gente não pode anular esses sentimentos, eles existem. Mas diante do que a gente está sentindo, vai demorar um tempo para a gente elaborar tudo o que tem acontecido, os acontecimentos, as dificuldades, para chegar na resiliência, né? Que é onde a gente aceita a sua doença e consegue lidar com ela, mesmo dentro das condições que ela te coloca, de coisas invisíveis, dos cuidados que são importantes e que muitas vezes são deixados de ser considerados. Então, a gente tem, claro que não vai te incapacitar, desde que você também queira, né? Se eu quero ser um atleta, bom, eu vou me exercitar para ser um atleta, né? A gente tem pacientes nossos aqui que tiveram um diagnóstico com 12 anos, foram triatletas, né? E a gente sabe quanto isso para ela, a gente tem corredores e acho que isso, porque tem dentro de si aquela garra, treinamento, disciplina, engajamento, tudo isso mexe com todo o dia a dia de quem tem diabetes, né? E eu acho importante também, às vezes, falar para os pais, né, principalmente para as mães, que às vezes esse trabalho, né, de cuidar, ele tem que lembrar que ele é um trabalho que, por mais que você ame, ele vai passar, porque essa criança vai crescer. E um dia eu fiz uma pergunta no Instagram e foi proposital mesmo, para lembrar, mas não no sentido de gerar algo negativo, mas trazer para reflexão, né? Quando seu filho crescer e ele assumir o diabetes, o que vai sobrar de você? Só para entender qual é a importância do seu filho, qual é a importância do diabetes, porque o seu filho com o diabetes, ele também vai querer ser o seu filho. E quando a condição fica muito, como ela exige muito mesmo, né? Não dá para ignorar esse fato de tomada de decisão, às vezes se perde a relação entre a mãe e o filho, o pai e o filho. E é muito difícil. E aí é a questão do autoacolhimento mesmo, né? De poder fazer esse exercício que eu não consigo ter o controle do meu diabetes o tempo todo.
Mas tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E talvez você também não tenha algum momento em que você não vai conseguir cuidar do seu filho, claro que com responsabilidade, mas assim, ter o seu momento, ter o seu cuidado, porque eu acho que a analogia do avião é a melhor de todas, né? Se a máscara cair, coloque primeiro em você, depois Nos outros. nos outros ou na criança. Isso significa que para cuidar de alguém você precisa ter sido Estar cuidado, bem, estar bem. estar bem. E eu acho que hoje, com tanto de informação que a gente tem, né? Claro que o mundo é outro, mas quando conversa com a dona Carmen, com 75 anos de diagnóstico, ela não tinha possibilidade, ela não tinha opção, né? Ela poderia ter até dinheiro para poder comprar qualquer coisa, mas não tinha o que fazer. Quem nasceu, quem tem há mais de 40 anos, né? Não tinha o que fazer. Hoje a gente tem muitas coisas que dão muitas informações, então talvez entender como absorver essas informações para ela não tornar um peso e não virar um ciclo vicioso no sentido de tudo gira em função disso, porque isso pode virar depois contra você. E eu Fica falo maior que o diabetes, né? exato, e para a família principalmente, eu acho que a mãe, por ela assumir mais a responsabilidade na maioria das vezes, ela acaba se colocando numa posição em que os filhos, quando adolescente, todo mundo passou pela adolescência, todo mundo talvez lembre como a gente era, né? Tem gente que era mais tranquila, e eu não era nem um pouco tranquilo. Eu arrumava briga o dia inteiro com meus irmãos e com meus pais, eu queria enfrentar porque eu achava que eu era independente. A relação entre mãe e filho acaba ficando numa situação de guerra por um amor e um cuidado. Era um amor e um cuidado que se transformou em um problema. Então, acho que é sempre trazer isso, né? Identificou, para, repensa, respira, busca ajuda, porque para a gente cuidar, a gente precisa estar sendo cuidado. Vou puxar o assado pro E nosso até lado um tem esse pouquinho. aspecto também que você está falando, a proteção excessiva, né? Que isso tudo tem a ver, porque no momento que ele quer ser, não se empoderar da sua própria doença, ele está querendo dar um sinal, mãe, por favor. Deixa que eu cuido, do meu jeito. Na primeira viagem da Laura para o exterior, imagina, eu quase morri, né? E ela me olhou e disse assim, nem te preocupa, porque longe de ti eu faço tudo tão certinho, porque eu sei que não tem ninguém que vai me cuidar o quanto tu me cuida. Então fica bem tranquilo. Tá Se vendo? emociona, Isso aí, né? Mas assim, eu acho que para mãe, né, e para o pai também, quando é muito presente, entende, sua filha viajou sozinha. Não, Ela isso para mim foi maravilhoso. Eu fiquei super feliz, sabe? Ao mesmo tempo que, puxa, mas né? Tá saindo. Mas ao mesmo tempo fiquei tão feliz, tão contente de saber que então ela absorveu o que nós ensinamos. Para mim o recado foi esse. Eu absorvi aquilo que tu me ensinou. Você e cumpriu. eu posso seguir e vou cumprir, né? Então acho que aquilo para gente deu uma independência tão grande que foi super tranquilo, foi muito legal. Foi bom para mim, para minha cabeça e foi bom para ela. Você cumpriu com a sua missão, Cumpri com a minha missão. que é criar um ser humano para o mundo. Para o mundo, para voar. Para voar, independente de condição ou não, ele precisa ir. Ele precisa ir. E ele vai cobrar. A adolescência, eu acho que é a fase que a gente cobra. Estou passando por isso. Você sabe, né? Meu filho não tem diabetes, mas tem 17 anos, e quando eu me coloco no lugar... Mas mesmo que não tivesse diabetes ou com diabetes ou qualquer outra situação, mãe é mãe, né? Você tem que deixar ir, mas com o coração apertado. E ele sabe que o dia que precisar vai voltar, né? Acho que isso é importante que fique, né? Mas a preocupação é não usar o diabetes como uma forma de prender o seu filho. Com certeza. Porque, às vezes, essa é a relação que vira um problema. Isso. Chegar nesse ponto como pais é uma resiliência extremamente grande. Sim, é muito grande pra gente.
E você Puxando queria o assado puxar? um pouquinho pro nosso lado, Nosso é que a gente começa a falar e vai embora, né, Se Cris? deixar, a gente fica umas 3 horas aqui. Tu falou da importância de quando identificar isso procurar ajuda, né? Que é o que a gente faz aqui no ICD. E como tu veio nos visitar hoje, eu queria saber de ti, agora que estamos aqui gravando e conversando, qual foi a tua percepção do ICD e qual é o papel do ICD nessa ajuda? Na verdade, como eu disse, eu acho que se tivesse em cada cidade uma unidade do ICD, eu acho que as coisas seriam muito mais fáceis, né? Eu acho que a partir do momento, na porta de entrada, a gente já percebe que o cuidado é diferenciado, né? Cuidado de uma equipe especializada, uma equipe que acolhe. As pessoas, de fato, quando recebem o diagnóstico, muda a vida não só da pessoa, mas também da família toda. E é um mundo completamente novo e que precisa ter uma ação muito rápida. E nem sempre a pessoa tem condição de arcar com o custo daquilo e precisa buscar, né, os seus direitos. E aqui, além de receber, né, as informações, o acolhimento, coisa que a gente vê na Europa, né? Na Europa eles internam pessoas para poder aprender de 15, uma semana, depende, né? Depende do país, para aprender sobre a condição no caso do diabetes tipo 1. Aqui vocês acolhem de outra forma e orientam para que, por mais que o município que vá fornecer determinada insulina, passa pelo... vocês aqui são a base, é o fio condutor para que isso seja feito de uma forma efetiva, né? Então, primeiro, acho que a questão da porta de entrada, na hora do diagnóstico, a primeira consulta é fundamental esse acolhimento. Quando você olha para o ambulatório, para toda a equipe que vocês têm multidisciplinar para poder acompanhar, né, ou até mesmo capacitar ou atender os municípios que estão distantes aqui da capital, para dar segurança para aqueles pacientes que estão mais distantes, isso é fundamental porque é acesso, né? Você está dizendo, nem todo município tem um endocrinologista, né? Tem um profissional de saúde. Se a gente, aqui eu não sei qual é a realidade, mas se você olha para alguns estados do norte, não tem médico. Quem assume a responsabilidade é o enfermeiro, em algumas situações, no sentido de acompanhamento. E aí você tem um médico que te auxilia, né? Porque todo mundo é profissional e a gente não entende de tudo também, né? Se você pedir para eu falar sobre futebol, eu até posso fazer, mas eu não tenho conhecimento profundo e o traquejo para poder falar de futebol. Mas se for de outra política, educação, outras coisas, eu domino porque é a área que eu tenho mais facilidade. Então, na área da saúde, eu acho que é isso. Eu acho que o ICD, com essa equipe multidisciplinar, atendendo a quantidade, o volume de pessoas que vocês atendem no Estado, o papel que vocês tiveram no momento de calamidade, de uma tragédia, como foi com as enchentes, em que vocês conseguiram dar suporte para grande parte da população. Vocês, talvez as pessoas não entendam a complexidade que é aquilo, né? Quando você fala de insulina, né? Quando você fala de medicamento que precisa ter um certo cuidado de controle, logística, armazenamento. Não é simplesmente eu quero doar ou eu preciso receber, né? Até chegar nessas duas pontas tem um caminho muito longo e muito difícil de ser administrado. E aí quando você vem para o dia a dia que vocês mostraram aqui, acho que o fato de você ter uma psicóloga para acolher não só o paciente, mas também muitas das vezes a família, nutricionista para entender, né? Eu acho que a nutrição é uma das maiores dores do diagnóstico de diabetes. Acho que tem toda a questão de como manusear a insulina ou como monitorar a glicose, de entender mesmo, né, a fisiologia de cada um. Eu acho que a tecnologia, ela, além de facilitar, ela educa. E eu acho que são dois caminhos que caminham juntos ali, né? Que você conhece muito o seu corpo, você sabe como agir. Nem sempre vai ser da mesma forma, mas você se sente mais seguro. Mas a alimentação é a principal dor, porque a gente está falando de um país em que a maioria tem pouco acesso a uma alimentação de qualidade.
por vários motivos, principalmente a questão da desigualdade que a gente tem no nosso país. Então, a pessoa entender que o arroz branco combinado com uma salada, com o feijão, ele não é um vilão do jeito que muita gente, ou como se falava lá atrás, porque não tinha uma insulina que a gente tem hoje, né? Porque muitos dos estigmas, eles não estão relacionados a uma mentira que foi criada, ela existia. A realidade era essa. Era uma realidade porque não tinha possibilidades e opções. Então, acho que assim, aqui vocês conseguem acolher, vocês conseguem acompanhar, vocês conseguem mudar o curso de uma jornada de cuidado que, às vezes, ela é deixada de lado por vários motivos, mas vocês conseguem pegar na mão de cada paciente e caminhar, por mais difícil que seja, né? Porque não vai ser 100% o tempo todo. Mas quando você tem uma equipe estruturada, capacitada, que vocês entendem do assunto, que a relação que vocês criaram com cada pessoa atendida aqui, isso tem um valor gigantesco, porque as pessoas de fato confiam e por mais que elas deixem ou elas deslizem em algum momento, pode ter certeza que cada trabalho de vocês, cada um de vocês está junto daquela pessoa e aquela pessoa, na primeira oportunidade, ela vai retomar isso, né? Porque a vida, ela não é uma linha reta. Ela vai ter vários momentos, igual um gráfico de glicose. Mas quando você tem uma estrutura, bom seria se isso existisse em todas as cidades de verdade. Porque as pessoas precisam entender também a responsabilidade que elas têm. O médico, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, nenhum profissional vai estar com você 24 horas por dia. Quem cuida da sua vida é você. E o que vocês fazem aqui é capacitar essas pessoas para que elas cuidem também da saúde, né? Vocês acompanham, vocês dão possibilidades e recursos para elas se cuidarem, porque o diabetes é só da pessoa. A gente gostaria mesmo que eu chegasse aqui e falar, Márcia, resolve meu problema, eu não quero cuidar do meu diabetes. Diabetes é um problema da Márcia agora. Não, mas você sabe que muitas das vezes é essa percepção, a gente só quer arrumar alguém para poder dar a responsabilidade. Mas a vida é sua. É difícil, é duro às vezes, mas a vida é isso. Né? Sim. É da pessoa, né? Ela não vai poder transferir para ninguém. Agora você... A melhor coisa vamos aprender a conviver. Eu acho que talvez o nosso lema seja esse mesmo, né? Aprender a voar. A gente ensina a voar, a gente dá os passinhos para voar. Alguns têm voos bem altos e outros vão ter voos um pouquinho mais baixos, mais rasantes, mas todo mundo vai voar. Alguns mais cedo, outros mais tarde. As ferramentas a gente dá. E claro que às vezes, eu digo, tem pacientes que me odeiam, porque chegou em mim, eu que disse que tenho diabetes. E tem pacientes que me amam. Nossa, você me deu o empoderamento, eu consigo fazer os cálculos. Nossa, eu já sei mexer no livro, já sei o que eu faço com a seta para cima e para baixo. Mas a gente aprende, eu vou te dizer aqui que eu estou há 22 anos, que como eu também cresci, como eu também amadureci, como eu também tenho uma visão diferente hoje da que eu tinha há muitos anos. Porque antigamente a gente tinha uma ferramenta. E às vezes, como mãe, como endócrino pediatra, talvez como pediatra um pouco mais protetor, eu também tive que aprender a largar meus pequenininhos, que hoje estão com 20 e poucos anos, 30 anos, né? E como a gente tem cada vez mais trabalhado para que o paciente possa ter um pouco de autonomia, para que a família possa ter autonomia. Muitas mães dizem, Márcia, não adianta dar uma dose inteira, porque meia já vai ser suficiente. Opa! Vamos recuar, então, vamos dar segurança, ela sabe, a criança vai brincar, a criança... Né? Então, quanto isso a gente aprende também, né? Aquilo que a gente fala, a gente sabe o que é melhor para si também, né? E vai ter aquele momento que todo mundo vai chegar nessa conclusão e vai dizer, esse é o meu momento, agora eu posso ir. E é bonito de ver esse voar, né? É lindo de ver. Eu falei com aquela paciente que estava ali no ambulatório fazendo a instalação dela de bomba de insulina, e o que me chamou a atenção é que ela diz assim,
eles me ajudaram. E a troca que é, né? Ela dizendo assim, eu tô aqui há tanto tempo, se não fosse eles, talvez eu não estivesse tão bem quanto eu tô hoje. Eu devo tudo que eu tenho no cuidado com diabetes ao Instituto da Criança. Minha filha foi criada praticamente aqui dentro, porque ela vinha com a filha dela pequena, A filha que não tem que diabetes. não tem diabetes. E aí ela fala assim, inclusive eu trouxe as insulinas para poder fazer a doação, porque durante o período das enchentes, eles eles me ajudaram, porque eu não tinha, ninguém tinha. E eles que me forneceram. Então eu sei a importância que tem da doação. Então, E a importância, né, Tom, de aproveitar que nós temos esse canal nacional aqui que a gente consegue também chegar nas pessoas. Nós tínhamos porque o Brasil inteiro abraçou o ICD e nos doou, né? Porque a gente não tinha que nem nas farmácias particulares. Porque no SUS, muitas UBS, muitas farmácias estavam debaixo d'água. E aí aquela pessoa que não foi atingida pela enchente, ela foi indiretamente porque na farmácia não tinha insulina também. Então Todos. nós tínhamos porque a gente recebia de fora do Brasil inteiro. Então esse alcance todo foi super importante por causa disso. e eu acho muito importante que entidades que trabalham com diabetes, né, principalmente associações, institutos, a gente seja sempre ligado no que acontece dentro do nosso território nacional. Porque talvez não esteja acontecendo. As enchentes no Rio Grande do Sul não atingiram a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte. Mas a mobilização foi nacional, porque a gente sabia da necessidade e da dor, que é muito maior quando a gente imagina, você olhando um todo, é uma sobrecarga muito maior do que a gente... Não é só a insulina, são as suas coisas, é todo o resto que está envolvido. Então, ou seja, é um momento em que a gente precisa da palavrinha chamada solidariedade, independente do que... A pessoa estava precisando comer e ela precisava também de insulina. Eu acho que serviu muito como um exemplo de mobilização. E quando a gente está afim de todo mundo ajudar, claro que exige voluntários, existe organização, logística, buscar ajuda. Nessas horas a gente precisa de políticos mesmo, né? E aí a gente deixa a politicagem de lado, porque de onde vem recurso? Como que a gente consegue recurso para poder fazer isso? Eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas a gente falando no Brasil, porque a gente, infelizmente, todo ano ou a cada 2 anos a gente vê algo se repetir. E a pessoa já tem o problema que aconteceu, e se tiver uma doença crônica como diabetes, mais o diabetes. E a gente sabe que quem tem diabetes tipo 1 pode ter sobrevivido a um deslizamento de terra, mas talvez não consiga sobreviver se não tiver insulina. E informação, né? Porque tem um caso emblemático, pelo menos para mim, da enchente, que foi a da Terezinha, uma paciente nossa que já tem uns 50 e poucos anos. Foi isso que tu falou. Ela saiu de casa, perdeu tudo, foi para uma BR aqui, né? Uma rodovia. E aí ela passou fome, inclusive, não tinha o que comer. E aí ela ficou na dúvida de se ela aplicava, se não aplicava insulina, o que ela fazia. A insulina também estava acabando. Porque é isso, não era só a falta da insulina, era a falta da comida, era a falta de água. Falta de tudo, falta era de falta luz, de tudo. que você tinha insulina e o que eu vou fazer, né? E me marcou muito que tu falou da referência, porque ela, quando veio conversar com a gente, isso durou 3 dias. E quando ela veio conversar com a gente, ela disse, eu só pensava numa coisa, o ICD tá fazendo alguma coisa por nós. Nossa, e quando ela chegou na casa dela, até me arrepiei. Quando ela chegou na casa dela, a filha dela disse, o ICD ligou. E aí tudo se resolveu, porque a gente mandou um helicóptero lá levar as insulinas dela. E aí, sabe, é o fechamento de tudo que a gente faz, o que vale a pena, né? É isso. Corremos muitos dias sem dormir, muitas noites, né? Mas valeu a pena por histórias como essas. Né? Não, e assim, e vocês vivendo também tudo isso, né? Vocês não estavam isentos, vocês têm famílias. Não, e às vezes a gente não tinha esse contato, né? Eu tô recebendo insulina,
eu tô distribuindo, eu tô mandando pros abrigos, mas eu não sei em quem tá chegando isso. Tu vai saber depois, né? Se deu certo. Não, E e a gente também, porque nossas famílias também ficaram sem água, a gente também teve Exatamente. dificuldade, então Sem mesmo luz, assim... Não era só sem insulina. sem banho, a gente também tava, Muito difícil. né? É, Foi um trabalho de equipe, acho que o Brasil foi, né, o Brasil foi muito solidário. A gente vai dizer que as pessoas que, de certa forma, se mexem pelo diabetes, com certeza fizeram muita diferença. E claro que muitas outras pessoas, empresários que ajudaram, né, tanto com os helicópteros, os aviões, toda a parte da logística. A gente tinha uma carreta refrigerada para poder chegar, as Forças Armadas, né? A gente já, assim, foi um trabalho realmente de equipe que ficou para a memória. Quando a gente pensa, a gente diz, nossa, passou, né? Isso a gente passou, né? eu me lembro que a Então, doutora fez um contato, acho que foi com a SPAD, algum órgão internacional, e disse: precisamos saber como agir. E daí a pessoa nos disse: vocês estão nos ensinando como agir em casa. olha. Vocês estão criando o protocolo. a gente entrou em contato com o braço da SPAD, que é a IADA, sobre ajudas humanitárias. E a gente fez uma videochamada para ver o que a gente podia mais fazer. Ela disse: o que vocês já fizeram? Nós já fizemos logística, né? Nossa, vocês estão mais, vocês têm que publicar essa maneira, porque tem poucos estudos, né, na literatura que falam como agir diante de uma catástrofe climática não anunciada, né, que pega você de surpresa, né? E foi muito interessante, inclusive, nossos vídeos dos nossos pacientes passaram num congresso na Bélgica de ajudas humanitárias, né? O Congresso Mundial, ano passado. E foi bem legal, porque ela me passou o link de acesso e ver as histórias dos pais, né? Mostrando, né, tudo que eles passaram e recorrer ao Instituto e sabia que aqui ia conseguir as insulinas, né? Isso foi muito gratificante. E talvez seja isso que nos mantém aqui há muitos anos, né? A gente gosta do que a gente faz, né? A gente faz com amor e a gente vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, né? A gente vem voando junto com eles. E cada caso é um caso, cada família é uma família que vai deixando marcas boas, né, Bruno? E vocês não sabiam, vocês não tinham ideia do que vocês estavam ensinando, não para o Brasil e para o mundo, né? Porque para quem estava de fora, naquele momento, a gente ficava admirado, assim, no sentido, tipo, como eles estão conseguindo fazer isso? Não sabíamos também. Não sabia, ninguém sabia então, como. mas é instinto de sobrevivência. Exatamente, Documentamos instinto tudo de para depois ter. sobrevivência. Mas na hora foi muita Na hora adrenalina. foi assim, a gente vamos fazer a parte humana, a parte divina cabe a ele lá em cima. Não, mas era porque- assim, é que são situações inacreditáveis, assim, a gente tem, eu nem sabia que existiam tantos tenente-coronéis, eu falei com vários. Nossa. E aí, era 2 da manhã, me ligava e dizia: Bruno, aqui do Exército Brasileiro e tal, nós estamos resgatando 700 pessoas numa escola e sabemos que 2 crianças têm diabetes. E daí a gente, 2 da manhã, ligava para a doutora Márcia, fazia toda essa aproximação 2 da com o manhã. Exército para dizer o que tem que fazer na chegada, depois trazer para cá, para fazer toda essa mobilização. Era inacreditável mesmo. Não, e a gente acompanhou mesmo à distância, a gente percebia o quanto vocês estavam dedicados. E eu acho que é um trabalho que tem muito propósito, né? Eu acredito muito nisso, no que vocês vocês sabem do diferencial que vocês têm, né? E hoje eu pude constatar com meus próprios olhos, não só por vídeos, por entrar no site, que o trabalho sério que vocês desenvolvem, a prestação de contas que vocês colocam dentro ali do site, como vocês conduziram toda esse momento de calamidade para poder suprir e atender as pessoas, né, com essa condição aqui naquele momento em que tinha tantas outras coisas envolvidas. E eu acho que a gente tem muito a aprender também com o ICD. Não à toa vocês hoje, ao meu ver, é a entidade com um nome mais forte quando a gente fala em diabetes, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas eu acho que no Brasil inteiro. Eu acho que vocês se tornaram, isso também pela história que vocês tiveram, mas eu acho que pós o acontecido, que todo mundo passou a ouvir muito, eu acho que vocês passaram a ser uma das maiores referências, ou a maior referência em relação ao diabetes, né, para o Brasil. Sim, com certeza
certeza que sim, né? E ficamos honrados. Mas agora tem mais uma coisa difícil de se fazer, doutora, que é terminar essa conversa. Como é que a Pois gente termina né? agora? A gente tem horas de conversa, bate-papo e assunto não falta, né, Tom? Não falta. Mas já Nossa. estamos há quase 1 hora, então vou ter que agradecer Anne Pandolfo, que está aqui com a gente hoje, doutora Márcia Punhales e Tom Bueno. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente agora e acompanhar de perto o trabalho que vocês desenvolvem ao lado dessa equipe maravilhosa. O ICD merece todos os aplausos e um diabético está sempre aberto para dar luz, visibilidade e potencializar ainda mais esse trabalho que vocês desenvolvem. Nós Obrigada, ficamos Tom. felizes, Ficamos bem né, com a felizes. presença tua aqui, vir nos conhecer pessoalmente, finalmente, né? Então, acho que foi um prazer muito grande, né? E obrigada tema pelo que- apoio de sempre, mesmo sendo à distância e hoje por primeira vez, que seja um convite para próximas vezes, né? Eu já estou combinando aqui que eu vou ter que vir para a corrida, é isso? Ah, sim. Ótimo. Mas eu também vou querer vir para o jantar também. Ah, que ótimo. Vamos colocar uma mesinha para ti aqui do lado. Esse foi mais um ICD Educa com Tom Bueno. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.